Olá, caros colegas, mais um vídeo aqui sobre direito tributário, esse curso completo de direito tributário que eu estou colocando aqui no YouTube para você. Na aula de hoje, dando continuidade ao conteúdo da aula passada, nós vamos falar sobre princípios constitucionais tributários ou limitações ao poder de tributar. E os princípios que vamos tratar hoje são os princípios da irretroatividade e da igualdade ou isonomia tributária. Como de costume, vou disponibilizar aqui um slide para que a gente possa acompanhar o conteúdo junto de forma mais didática. Muito bem. O princípio da irretroatividade tributária, ele está exposto lá no artigo 150, em seus incisos 3, a linha A, da Constituição da República Federativa do Brasil. E também no artigo 144 do Código Tributário Nacional, a legislação infraconstitucional, portanto. Certo? O artigo 150 do Código Tributário, melhor dizendo, da Constituição, vai dizer: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 3, cobrar tributos, a linha A, em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Então, o que quer dizer esse dispositivo da Constituição? O que nos informa, então, este artigo, esse princípio constitucional tributário? O princípio constitucional tributário da irretroatividade da lei tributária, ele tenta causar uma maior segurança jurídica ao contribuinte, de modo que seus atos passados devem ser regidos pela lei então vigente, e os atos posteriores também, de modo que a lei que venha a ser aprovada em matéria tributária após um determinado ato não volta para alcançá-lo. Se essa lei criar, instituir ou aumentar tributos. Portanto, já fica bem evidente que a especificidade gera exceções à irretroatividade. A regra, então, portanto, deveria ser: a lei não volta no tempo para tratar de atos ocorridos naquele tempo. E apenas a partir da sua vigência é que passa a produzir efeitos sobre o contribuinte. Mas, como eu disse, existe uma especificidade. Isso não se aplica quando, por exemplo, a alteração é feita na questão da fiscalização, aumento de poder de fiscalização pelo fisco, ou alguma alteração que não gere impactos sobre a materialidade da lei tributária, ou seja, que não gere aumento de tributo, ou que não gere um novo tributo, certo? Sobre essas exceções, nós vamos tratar na sequência. O artigo 144, no parágrafo 1º, ele trata também a respeito do princípio da irretroatividade da lei tributária. E ele assim dispõe: o lançamento reporta-se a data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Parágrafo 1º. Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliando os poderes da investigação das autoridades administrativas ou outorgando ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, ou seja, das outorgas ao crédito de maior garantia ou privilégios, a exceção, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros. Então, aqui já estamos de frente para uma exceção do princípio da irretroatividade tributária. Quando? Quando a lei que vem traz aumento de poder de fiscalização para o fisco, certo? Nestes casos, ainda que o fato gerador daqui do tributo tenha ocorrido em tempo anterior à lei,
a atuação do fisco, o segmento da fiscalização, pode ser utilizado para aquele fato. Ou seja, se investiga se um contribuinte cometeu um ato de sonegação. Este ato se perfez em um determinado momento no tempo. Posteriormente, é dado à administração pública tributária poderes para investigar ampliados. Passa a, por exemplo, exigir que a administração pública faça diligência em loco, né? Para verificar que se realmente lá no local existe uma fidedignidade ao que foi declarado em determinada obrigação acessória. Se isso ocorrer, o poder de fiscalização for ampliado, pode sim ser utilizado para fiscalizar atos que ficaram no passado, atos ocorridos anteriormente à vigência dessa nova lei ampliativa de poderes. Okay? A exceção é quando essas alterações na fiscalização causam responsabilização de terceiro que não era anteriormente responsável. Então, neste caso, quando existe um responsável, né, um sujeito passivo daquele tributo, não pode vir uma lei que, ainda que amplie apenas poderes de fiscalização, venha para responsabilizar, além daquele que era responsável à época anterior, um novo responsável tributário. Se isso ocorrer, essa legislação não pode retroagir para alcançar fatos geradores de tributo no passado, certo? O parágrafo 2º também nos traz informações importantes para a compreensão da aplicação deste princípio no direito tributário. Vejamos. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos certos de tempo. Então, impostos lançados por períodos certos de tempo. A gente até já falou sobre isso. E aí continua. Desde que a respectiva lei fixe expressamente a data em que o fato gerador se considera ocorrido. O que esse dispositivo fala? Que, inclusive, nós já o tratamos a respeito dessa questão de impostos lançados por períodos fixos ou certos. O que esse dispositivo quer informar? Existem impostos como o IPVA, imposto sobre produtos, sobre veículos automotores, propriedade de veículos automotores, e o IPTU, imposto sobre propriedade territorial urbana, que o seu fato gerador se opera de forma fictícia em uma determinada data. Então, ainda que o fato gerador, que é a causa do tributo, né, que é a conduta que leva à hipótese de incidência de um tributo, para que aí haja consequência, né, da cobrança de um valor a título de tributo, ainda que o fato gerador aconteça em qualquer data, o fisco, por ficção, legislou que em 1º de janeiro será considerado o fato gerador daquela obrigação tributária. E então, para esses casos em específico, o caput do artigo 144 do Código Tributário Nacional, que fala que o lançamento se opera a partir do fato gerador, né, vamos ver aqui em literis o que ele diz, mas é mais ou menos isso, o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador. Então, existe uma exceção a essa assertiva de que o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador, da obrigação, nos casos dos tributos cuja a data do fato gerador seja fixa. Então, por que isso? Né? Faz um sentido lógico, apesar de ser um pouco confuso na primeira vista, faz sentido. Se um tributo tem estipulado que o seu fato gerador ocorre por ficção, sempre em uma data fixa determinada, não se aplica, então, a relação da data da ocorrência do fato gerador exata para o surgimento de uma obrigação tributária, quando, justamente, essa data é fixa,
certo? É uma exceção, então, ao caput do 144 do CTN. O princípio da irretroatividade tributária, ele se aplica a todos os tributos. Então, diferentemente do que se pode notar quando se fala, como falamos na aula passada, do princípio da anterioridade e da legalidade, em que há exceções para determinados tributos, no princípio da irretroatividade, é pacífico de que não há exceção a qualquer tributo. Todos eles, quando são instituídos ou aumentados, devem se subordinar à irretroatividade, né? A lei não volta para os fatos ocorridos no passado. Pensamento muito semelhante é dado ao direito penal. Não sei se vocês já viram isso em direito penal, mas a lei não pode retroagir para punir alguém. Um fato ocorrido no passado que não era considerado ilícito, né, não pode passar a ser, porque no futuro uma lei foi instituída, uma lei foi promulgada, dizendo que aquilo se tratava de uma conduta ilícita. Do mesmo modo ocorre no direito tributário. Inclusive, a exceção é muito semelhante. Vamos ver agora a exceção à irretroatividade, que vão frisar, não se aplica a aumento ou instituição de tributo, mas a outras questões circunstanciais a o poder de tributar. Certo? Artigo 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito. Inciso 1. Em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativo. Então, sempre que a lei venha para determinar uma nova interpretação a outros dispositivos do sistema tributário, você tem aí uma possibilidade de retroatividade dessa maneira nova de interpretar. Por outro lado, essa exceção conta com uma exceção. E qual é essa exceção da exceção? Portanto, logo após a leitura do dispositivo, existe uma segunda parte, né, desse dispositivo, e eu vou dar continuidade à leitura, que diz: excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados. Ou seja, a lei que traz nova interpretação à lei tributária, ela é aplicada sem que seja observado esse princípio, sem que seja alcançado por este princípio da irretroatividade. Porém, quando essa nova interpretação se aplica a penalidades a infrações dos dispositivos interpretados, ou seja, se aplica a penalidades, ela deve sim respeitar a irretroatividade da lei tributária. Inciso 2. Tratando-se de ato não definitivamente julgado. A linha A. Quando deixe de defini-lo como infração. Ou seja, deixar um ato de ser considerado uma infração, quando isso ocorre, o princípio da irretroatividade não é aplicado, desde que, como diz o inciso segundo, não tenha sido definitivamente julgado. Então, respeita-se aqui os princípios, as garantias, a coisa julgada, o ato jurídico perfeito. E, respeitado isso, se houver uma nova legislação que revogue legislação anterior para deixar de considerar o que era ilícito, o que era infração, como infração, a legislação pode ser aplicada para fatos anteriores à sua vigência. A linha B fala algo muito semelhante à linha A. Tem, inclusive, quem entenda que o legislador, nesse caso aqui, foi prolixo. Falou novamente aquilo que já tinha sido tratado na linha anterior. A linha B diz: quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão. Até que realmente eu concordo que há semelhança muito grande com o que diz a linha A.
Porém, a sequência ela é bem complementar. Ela dá novas possibilidades para interpretar o que o dispositivo quer dizer. Veja só. Desde que não tenha sido fraudulento, não tenha implicado em falta de pagamento de tributo. Portanto, quando a legislação deixe de definir como infração ou deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento ou não tenha implicado em falta de pagamento. Só pode, então, a legislação retornar sem observar o princípio da retroatividade quando aquela revogação de um dispositivo que tratava de exigência de ação ou omissão, certo? Só pode não observar o princípio da irretroatividade quando aquele ato pretérito não foi fraudulento e não implicou na falta do recolhimento de tributos. Portanto, apesar de ser semelhante os dois dispositivos, as duas linhas, existe essa continuidade que é bastante importante para interpretar o que quer dizer a linha B. Já a linha C diz o seguinte: quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. A linha C existe um subprincípio que é chamado de princípio da benignidade, que é muito parecido com um princípio aplicado à seara penal, que diz que a lei retroage para o benefício do réu, ou a lei, neste caso, retroage em benefício do contribuinte. Se, posteriormente a um fato gerador, que não foi ainda julgado, não houve o trânsito em julgado sobre aquela determinada obrigação tributária, houver, depois do ato, uma legislação que torne menos oneroso aquele tributo, exemplo, diminua a sua alíquota, você vai ver a possibilidade de retroatividade daquela lei mais benéfica em benefício do contribuinte, coisa que não acontece quando a lei vem para aumentar ou instituir novos tributos. E por que isso? Ora, se o princípio da irretroatividade serve justamente para causar ao contribuinte maior segurança jurídica, sempre em benefício daquele que é contribuinte, não pode, se uma lei posterior aumenta a alíquota de um tributo, ferir essa segurança jurídica. Imagine só uma empresa que tem ali todo o cálculo da sua operação, qual o custo tributário que possui, e de repente vem uma nova lei, uma lei que aumenta o tributo e vem aplicada a fatos já ocorridos no passado, quando a empresa tinha segurança jurídica, ou achava que tinha segurança jurídica, de que ia pagar X tributo. Passando então depois, em razão de uma nova lei que veio de forma surpresa, surpreendê-la com um valor maior de carga tributária. Isso não pode. Porém, se vier para beneficiar o contribuinte, aí, claro, que nesse caso não vai estar nem ferindo a segurança jurídica dele, mas diminuindo a carga tributária e, portanto, podendo ser aplicável. É isso que quer informar a linha C do inciso 2 do artigo 144 do Código Tributário Nacional, que trata das exceções à irretroatividade tributária. Lembrando sempre que essa aplicação se dá quando ainda não transitar em julgado aquela matéria que enseja obrigações tributárias. Agora vamos falar sobre o princípio da isonomia ou igualdade tributária. Também tem um outro nome bastante curioso este princípio, que é o de princípio da proibição dos privilégios odiosos, porque justamente
a sua existência no sistema tributário tem como finalidade prevenir que haja tratamento desigual entre contribuintes com uma posição equivalente, que se amoldem a determinado fato gerador, que tenham uma determinada atividade econômica. Dentro dessas equivalências, não há possibilidade de tratamento desigual, a menos que seja, obviamente, com o intuito de premiar o interesse público. E aí precisa isso ficar bastante frisado para que haja benefício a um que não se estenda a outros, de modo que, se não ficar, estará diante de uma violação ao princípio da isonomia tributária, também chamado de princípio da proibição dos privilégios odiosos. O artigo 150 diz: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 2, instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situações equivalentes, proibida qualquer distinção em razão da ocupação profissional ou função por eles exercida, independente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. É importante frisar que esse princípio ele é um desdobramento de um princípio já aplicado a toda a ordem constitucional, que é o princípio da igualdade constitucional, ou princípio da isonomia. Por que este princípio tem esse outro nome, que tenta prevenir o tratamento desigual entre os contribuintes, né? O tratamento dos privilégios odiosos? Porque existem funções públicas que antes possuíam benefícios tributários por serem funções públicas. Então, na verdade, o que se estava fazendo ali era exercendo uma discriminação que prejudicava a isonomia do sistema tributário. Para prevenir isso, a Constituição trouxe, em seu artigo 150, esse tratamento, essa exigência de tratamento igual entre contribuintes em condições equivalentes. Se houver alguma relação de tratamento desigual, ela deve estar sumariamente relacionada à supremacia do interesse público sobre o privado, nunca visando um interesse meramente privado, um interesse do particular. Ou seja, havendo um benefício fiscal, uma isenção ou ainda uma imunidade constitucional, estes tratamentos desiguais a determinados segmentos, atividades econômicas ou contribuintes deve estar respaldado, totalmente respaldado, no interesse público e não no interesse privado, evitando, portanto, que haja benefício em prol, privilégios odiosos em prol de determinadas pessoas com influência política, com influência econômica e por aí vai. Do princípio da isonomia tributária, existe um desdobramento, um subprincípio, que é chamado de princípio da interpretação objetiva do fato gerador, ou princípio da cláusula non olet. O que nós, inclusive, já tratamos a respeito do princípio da non olet, né? Quando é que este princípio tem sua aplicabilidade? O princípio non olet, ele informa que ainda que um ato seja ilícito, ele pode ser tributado. O que não pode é a tributação se constituir em sanção por ato ilícito. A tributação não é sanção. Ela tem como objetivo arrecadar ou regular o mercado. Então, suas funções fiscais ou extrafiscal. E ainda tem a função parafiscal, quando tem por objetivo contribuir para a permanência e existência de uma determinada autarquia, de um determinado órgão. E, diante disso, o princípio da isonomia, ele vai nos trazer esse subprincípio, que é da incidência de tributos, ainda quando
esse tributo tem aí na fonte uma atividade ilícita. O fato gerador, quando ele é ilícito, ele não interrompe a consequência do fato gerador. O que ocorre é que não se pode, como dito antes, utilizar unicamente o tributo como sanção por ato ilícito. Então, mesmo os fatos geradores ocorridos em curso de uma atividade ilícita são tributados de forma igual a como seria se a atividade fosse ilícita. O artigo 126 fala sobre isso. O artigo é do Código Tributário Nacional. A capacidade tributária passiva independe, inciso 1, da capacidade civil das pessoas naturais. Inciso 2, de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou limitação do exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais, ou de administração direta de seus bens ou negócios. Inciso 2, de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade, melhor dizendo, econômica ou profissional. Dessa sorte, independe a capacidade civil, limitações à atividade civil e a regularidade da constituição da personalidade jurídica, bastando a incidência no fato gerador, conforme previsto na legislação tributária. Outro princípio que decorre da isonomia ou do princípio da igualdade tributária é o princípio da capacidade contributiva, artigo 145, parágrafo 1º da Constituição. O princípio da capacidade contributiva, ele traz à luz a igualdade material, a igualdade real. Exatamente querendo que, para que seja aplicada a igualdade, de modo que seja tratado iguais aqueles que forem equivalentes e de forma desigual aqueles que possuírem algum tipo de diferença do paradigma. O que se deve verificar para que a capacidade contributiva seja aplicada? Se a pessoa cuja capacidade econômica seja inferior à dos demais, a esta pessoa pode ser aplicado um benefício fiscal, pode ser aplicada uma isenção tributária, como ocorre com o imposto de renda, por exemplo, até determinada faixa de rendimentos, acaba que não é tributado, a sua alíquota é zero, ou não há tributação, no caso, por expressa vedação legal. Muito bem. Com relação ao princípio da capacidade, é para se observar que existem certos tributos cuja capacidade ela é aplicada, o princípio da capacidade contributiva, e outros em que não é aplicado. E quando é que ocorre isso? Há tributos que, com certa facilidade, já que o seu fato gerador, o seu aspecto material, está condicionado a critérios pessoais, então há certa facilidade que a administração tributária observe a relação de capacidade econômica, por exemplo, daquele sujeito passivo. Um exemplo muito significativo é o do imposto de renda. Se o aspecto material, o fato gerador do imposto de renda é auferir renda, logo é possível de ser observado quem ofere mais e quem ofere menos renda. E assim você coloca patamares de alíquota ou até isenções para determinados sujeitos dessa relação tributária. Se a pessoa não tem capacidade econômica, não é cobrado o imposto de renda. Se tem muita capacidade econômica, já é cobrado numa alíquota maior. Seria justamente isso a observância do princípio da capacidade contributiva no imposto de renda. Por outro lado, você vê que existem tributos como o imposto sobre serviços, sobre circulação de mercadorias e serviços, em que é muito difícil localizar ali no sujeito passivo a sua capacidade contributiva. Neste caso,
não se aplica, então, o princípio da capacidade por impossibilidade, justamente, de verificação das condições para a aplicação da capacidade contributiva. Por que isso? Porque aquela pessoa que consome um determinado bem, ela paga um preço fixo, seja o João com muito dinheiro, ou seja, o José com pouco dinheiro. Então, nesse caso, não tem como saber, no momento que a pessoa vai adquirir um determinado bem, se ela tem ou não capacidade contributiva, maior ou menor. É diferente do aspecto material do imposto de renda, como havíamos falado, em que, de fato, há a verificação de alguma grandeza econômica que a pessoa tem para que ela seja cobrada daquele tributo. O artigo 145, parágrafo 1º, é que trata dessa questão da capacidade contributiva. E o dispositivo fala. Parágrafo 1º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal, serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Portanto, é sempre que possível. E o dispositivo ainda frisa que seria sobre impostos. Essa primeira parte, que o dispositivo diz sempre que possível, é evidente que só se aplica quando há possibilidade. Como dito agora há pouco, e feito os exemplos do imposto de renda e do ICMS, existem aí tributos que se adequam ou não a essa prática da verificação da capacidade contributiva do sujeito passivo. Quando não pode, quando há uma impossibilidade de ordem material, na verificação desse aspecto material, não se aplica, então, o princípio da capacidade contributiva. Mas, quando o dispositivo, em seguida, faz menção a impostos, a doutrina já tem um entendimento diferente. O dispositivo, que é o parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição Federal, pela doutrina ele é visto como essa questão dos impostos como um erro do legislador. Por quê? Porque poderia, sim, se aplicar a toda sorte de tributos. Como diz o próprio professor Eduardo Sabag, sua obra, ele fala, abrindo aspas, é induvidoso, todavia, que se pode atrelar o comando a outros tributos. Fecha aspas. Na aplicação do princípio da capacidade contributiva, nós verificamos técnicas de aplicação. Quais são essas técnicas? A técnica da progressividade do tributo, da proporcionalidade, da seletividade. O que é progressividade do tributo? Mudada a base de cálculo, aumentada a base de cálculo, a alíquota também é alterada, tal como ocorre com o imposto de renda, que foi o exemplo, inclusive, para tratar a respeito da aplicação da capacidade contributiva. Já a proporcionalidade, ela não muda a alíquota em detrimento da base de cálculo. A alíquota se mantém fixa, ainda que a base de cálculo varie. Então, vai ser proporcional à medida do aumento da grandeza econômica da base de cálculo. E o princípio, ou melhor dizendo, a técnica da seletividade, ela trata de uma tributação que observe a essencialidade do bem no qual recai o tributo. Portanto, a seletividade ela também é utilizada, ou melhor dizendo, ela é utilizada em tributos reais, que esteja relacionada ao fato gerador. O princípio da seletividade ele é muito utilizado no IPI e, às vezes, utilizado no ICMS. E a lei, justamente, dá essa abertura para que no IPI seja utilizado de uma maneira, uma regra, e no ICMS haja a possibilidade de se utilizar. Então, portanto, ela, às vezes, é uma aplicação que ocorre em casos excepcionais. Exemplo de casos excepcionais em que o ICMS respeita a capacidade
contributiva nesse viés da seletividade. Quando se trata de cigarro, por exemplo. O cigarro não é essencial. Inclusive, existe um pensamento, né, de desestímulo para o consumo do cigarro. Então, portanto, as alíquotas são mais altas para que haja menos consumo, porque não é essencial. Por outro lado, o arroz, o feijão, a cesta básica, possuem alíquotas baixas ou zeradas para que todos possam consumir aquele produto com uma menor carga tributária, que gera, obviamente, um impacto de diminuição do preço final da mercadoria, em razão dessa imunidade, dessa isenção tributária que observa a seletividade. O artigo 155 da Constituição Federal, no inciso 2, parágrafo 2º, inciso 3º, vai tratar justamente da possibilidade da observância da essencialidade do bem, da mercadoria ou do serviço, do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, dando, então, autorização para que seja aplicado só de forma ocasional o ICMS. Por outro lado, o artigo 153, parágrafo 3º, inciso 1, já é expresso em dizer que deve ser utilizado o critério da essencialidade do produto, no caso do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Então, já não pode ser ocasionalmente, tem que ser uma regra a utilização do princípio da capacidade contributiva sob a ótica da essencialidade do produto. Então, chegamos ao fim de mais essa aula, e se você está gostando, eu peço que você se inscreva no canal para acompanhar todas as aulas de direito tributário que nós vamos colocar aqui, de forma gratuita. Também peço que você deixe seu comentário, para que a gente continue interagindo aí pelos comentários do vídeo, e também deixe o seu gostei, se você está gostando desse conteúdo. Um abraço, até a próxima aula.